Buenos dias, povo. Essa semana, vocês sabem que é semana de atividades não, de assunto novo, né? Semana passada foi semana de atividade e interpretação textual. Essa semana é semana de assunto novo. E eu queria que vocês abrissem na página 30 do livro de vocês, que a gente tá sempre acompanhando por ele, né? As atividades. E eu quero que vocês prestem atenção, porque é um assunto que faz toda a diferença quando a gente for ver o resto. Porque esse ano vocês vão dar todos os tempos do modo indicativo. E aí, um desses assuntos seria o pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples, certo? Que é o mais simples, como diz o nome, é o mais simples de entender, porém vocês vão ter que ficar ligados em como ele vai se desenrolando, porque a gente tem 4 tipos de pretérito. Então é preciso entender muito bem um para entender os outros. E aí, como ele já começa aqui, o pretérito indefinido ou pretérito simples, ou pretérito perfeito simples, seria o tempo que se usa para expressar acontecimentos passados e ações terminadas. Existem tempos no pretérito que são passados, que ainda continuam, mas diferentemente desses, o pretérito perfeito simples é um tempo passado que acontece e é terminado. Ele acontece naquele momento e acaba naquele momento, e ele não perdura para o resto dos tempos, certo? E sem relação com o presente, acontece somente no passado e fica no passado. E aí, às vezes, ele se emprega acompanhando de expressões de tempo e marcadores temporais. Que aí, os marcadores temporais, que são os advérbios de tempo, eles vêm como fixação, eles vêm como forma de fixar aquela ideia de passado terminado. Então, por isso que a gente tem esses marcadores temporais, que trazem essa ideia mesmo de tempo passado e tempo terminado. Ayer, ontem, anteayer, anteontem, anoche, ontem à noite, hace 10 anos, faz 10 anos, em 2004, e aí ele vai variar de acordo com o tempo ou com o ano passado, né? Se 10 anos, ou 9, ou 1 ano, ou 2 anos, isso vai variar. Não necessariamente 10 anos. A semana passada, el año de, aí vocês vão dizer o ano que ocorreu, el mês passado, o mês passado, siglos, séculos. E aí, a formação dos verbos regulares. Vocês sabem quando é um verbo regular. Os verbos regulares são aqueles que o radical vai se repetindo em todos os pronomes, em todas as conjugações, né? E aí, para cada um dessas terminações, se for primeira pessoa primeira pessoa não, se for primeira, segunda ou terceira conjugação, cada uma dessas conjugações terá a sua própria terminação. E aí ele dá pra gente hablar, temer e partir. Aí tem o hablar. Yo hablé, tú hablaste, él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos hablaron. Temer. Yo temí, tú temiste, él temió. Nosotros temimos, vosotros temisteis y ellos temieron. Partir. Yo partí, tú partiste, él partió. Nosotros partimos, vosotros partisteis y ellos partieron. E aí vocês têm a noção de que eles falam a ação e é uma ação terminada. Vamos lá. Ele falou, tu falaste e ele falou. Nós falamos, vós falastes e eles falaram. E aí tudo ação passada, terminada, sem continuar. E aí os verbos irregulares, que eles apresentam alguns verbos irregulares no pretérito indicativo. Ser e ir, caber e dormir. Eu fui, tu fuiste, ele foi, nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron.
E aí vocês sabem que quando a gente tem diferente entre o primeiro e o segundo, aqui no verbo ser, no yo, que ele se diferencia também, e no el, que eles diferenciam entre si, né? Na segunda conjugação, eles se diferenciam. E os eles também. Eles se diferenciam em 3 pronomes. E aí, mesmo que eles não sejam diferentes em todos os pronomes, mesmo só em 3, eles continuam sendo verbos irregulares. Como eu já disse a vocês, se ele tiver uma diferenciação, só uma irregularidade, ele continua sendo um verbo irregular, né? Caber. Yo cupe, tú cupiste, él cupo. Nosotros cupimos, vosotros cupistes y ellos cupieron. Dormir. Yo dormí, tú dormiste. Él durmió. Nosotros dormimos, vosotros dormistes y ellos durmieron. E aí, é só isso. Só vocês saberem que como é que se conjuga, e eu já disse a vocês e vou repetir, não tem como a gente estudar e saber de todos os verbos em um vídeo, uma aula, por exemplo. O que é que vocês devem fazer? Conjugação de verbo. E essa conjugação de verbo só se dá se vocês conjugarem, pesquisarem e analisarem todos os verbos, certo? E eu vou mandar para vocês página 31 para fazer e eu vou explicar cada uma dessas atividades agora. Primeira questão. O marcador temporal anoche se traduz para o português como? E aí tem várias alternativas e eles vão falar, e eu falei para vocês, não foi? Segundo, o marcador temporal ayer se traduz para o português como? E aí vocês vão marcar também, que eu já falei para vocês. Terceira questão, relacione os espaços com verbos regulares conjugados no pretérito indefinido. Ele pediu verbos regulares. Como é que faz a conjugação de verbos regulares? Tira o radical, vê qual é o tipo de verbo, primeira, segunda ou terceira conjugação. Sabendo qual é a conjugação, você sabe as terminações. Sabendo as terminações, você só soma o radical com as terminações e conjuga. É assim que se conjuga um verbo, tá? E aí, letra A. Ayer, mi mamá, una paella con tía. B. Tu llegar a tiempo a la escuela ayer. C. El año pasado, mi familia y yo, 4 semanas en Buenos Aires. Sábado pasado, Juan, unas flores para su novia. E. Ayer ellos en un buen restaurante. F. Tu hermano el premio, ¿verdad? G. Los alumnos mucho para la prueba de matemática. H. Vostras algo para la cena. E aí, vocês estão vendo aí que cada verbo vem entre parênteses. Cada dessas alternativas, cada dessas letras aqui, elas trazem um verbo, né? E esse verbo você vai conjugar e prestar atenção em que pronome eles estão se relacionando, né? Que essa é uma coisa que vocês devem prestar atenção também. Quarta questão. Vocês vão eleger uma opção que completa cada frase da forma correta. E a mesma coisa do segundo. A diferença é que eles vão conjugar, trazer essas conjugações especificadas aqui para vocês marcarem um X. Vão ter que analisar cada uma dessas conjugações, vão ter que relacionar também ao verbo que cabe ali. Então, não é qualquer verbo. Vocês vão ver o verbo que está se relacionando com essa frase. Então, vão ver qual o sentido da frase e vão escolher o verbo certo no tempo conjugado certo. E aí, vocês vão marcar, certo? Só isso, página 31, para me entregar até quinta-feira, das 8 às 5 da tarde, certo? Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo, que eu vou estar disponível até as 5 da tarde. Não receberei mais atividades que venham depois das 5, certo? Beijo pra vocês.